Bem-vindos a Telesacra, bem-vindos meus caros gêmeos. Vamos fazer então uma leitura para ver as possíveis mensagens que temos para vocês referentes agora aos próximos tempos. Esta leitura é subjetiva, tarot evolutivo, a ver o tipo de narrativa ou de história que pode vir a desenvolver, que possa servir de ajudas ou de indícios para o vosso caminho. Temos em conta então o arquétipo de Gêmeos, ou o zodíaco de Gêmeos, quer sejam de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte, de Ascendente, ou apenas tenham alguma afinidade com o signo. As leituras são subjetivas, não se guiem só pelo que eu falo, abram também a vossa mente, a vossa intuição e tentem interpretar também por vocês próprios as imagens, as simbologias que possam estar aqui representadas ao longo desta leitura. Isto não tem propriamente uma dimensão de tempo associada, é apenas uma mensagem agora para dezembro, mas já veremos cada um que veja na sua vida como esta mensagem pode ressoar consigo ou simplesmente deixem para outros. Ok, com isso arrancamos. Temos no momento presente o 8 de espadas, que não é das cartas mais positivas do tarot, não. Como podem ver, já a imagem é um bocado complicada, que é a estagnação, é a paralisia. É sentir-se como que bloqueados, cercados. Há o poder de poder repostar, mas não está a ser utilizado por mil e umas razões, né? Então, pode ser que a pessoa possa ter, geralmente, este tipo de situações não é só circunstâncias ou por causa dos outros, mas por nós próprios nos pomos neste tipo de situações para poder parar, para poder ganhar uma nova perspectiva às vezes na vida, mas nem sempre funciona bem porque a nossa mente também distrai-se, desvia-se e então muitas vezes estagnamos na vida. Ou parece que estamos a estagnar, porque na verdade a gente nunca para, a gente está sempre em movimento. Agora, nem sempre estamos a movimentar-nos como gostaríamos de movimentar-nos, né? E às vezes há várias condicionantes à nossa volta que estão a limitar isso, e muitas dessas condicionantes muitas vezes são apenas aspectos mentais. Por isso tenham em atenção até que ponto vocês se calhar sentem-se presos nas vossas vidas, mas com certeza as coisas estão a mexer, estão a fluir, não talvez da forma como vocês gostariam, e por isso tenham em atenção que talvez sintam algum bloqueio, mas esses bloqueios possivelmente têm origens mentais, pois as espadas estão relacionadas com a dimensão, com os aspectos mentais, com a simbologia do ar, tudo o que envolve os fluxos do ar, e então o 8 de espadas, é essa sensação de paralisia, de estagnação, de sentir-se, de não saber bem por onde ter que se virar, mas têm que manter a vossa postura, têm que manter a vossa posição, por alguma razão que seja, né? Isto aqui agora cada um adapta à sua vida, como é que esta mensagem possa estar a ser relevante. Mas tudo é temporário. Eventualmente por mais estagnados ou paralisados que se sintam atualmente, isso aí vai acabar por mudar no seu devido tempo. Mas a situação presente aponta para uma certa paralisia, uma certa estagnação. Vocês terem que aguentarem com a vossa posição, por assim dizer, mas estar cercados por coisas que estão a bloquear, as quais possivelmente têm origens mentais. Aqui ainda está por acontecer, ou está ainda no inconsciente. Nós temos como runa Raido. Ok. Pronto, isto aqui explica um bocadinho a situação, porque Raido é o caminho. E então, talvez que esta estagnação é devido por não estar a conseguir ver claro um caminho pela frente, ou um certo sentido ou propósito para poder seguir em frente. E então para isso ainda está no inconsciente, ainda está por acontecer, por assim dizer, essa situação, e então a pessoa sente-se estagnada porque se calhar não está a ver o caminho, não está a ver a direção, e quando não vê o caminho, às vezes é preciso parar para poder ver, né, para poder tentar ver, ou então eventualmente tomar uma decisão e seguir em frente, abrindo o caminho, por assim dizer, né?
É por isso que esta estagnação tem talvez a ver, ou pelo menos tudo aponta, porque isto é um bocado contraditório, né? Por um lado está a estagnação e por outro lado está o caminho, porque também, lá está, também pode ser que vocês se calhar sabem o caminho que têm a seguir, mas por mil e uma razões mentais, possivelmente, estão aí presos, estão aí estagnados a manter uma posição, se calhar, de defesa pessoal ou do que seja, né? E então não está a deixar pronto, o caminho desenvolver-se ou o caminho abrir-se pela frente. Então aqui vemos logo aqui uma situação um bocado caricata para começar aqui a leitura. Pronto, vamos então seguir para onde a energia tem tendência a fluir. Para onde é que ela está a ir? Está a ir para o 5 copas. Outra carta que não é das mais positivas do tarô, não. Mas também é necessária, né? Que esta aqui é a carta do luto. É a carta de perca. É a carta de estar mais concentrados com aquilo que não se tem, ou com aquilo que se perdeu, do que realmente concentrar-se naquilo que ainda se tem, naquilo que está, pronto, que está disponível, por assim dizer, né? E então, logo aqui está uma boa mensagem, né? A pessoa está, pronto, pode sentir-se estagnada por não estar a ver um certo caminho, ou não querer seguir um certo caminho que sabe que deveria ir, talvez. Mas à medida que isso vai avançando, a pessoa vai ficando cada vez mais triste e a concentrar-se nos aspectos negativos da vida, daquilo que perdeu ou das coisas que ficaram para trás, em vez de estar realmente a concentrar-se nas coisas que, pronto, que podem trazer benefícios ou podem-se fazer sentir melhor, né? Ok, e temos Dagas que é um breakthrough. Breakthrough que é um raio, isto tem a ver com um raio de luz por entre a bruma, por entre as nuvens negras. Como quando está assim dia de tempestade ou está dia de chuva e de repente há aqueles raios de sol que furam através das nuvens e igualmente ainda não está claro, ainda não está aparente, por assim dizer. É algo que está por surgir ou algo que ainda está por ser revelado do subconsciente. Que pode vir a ajudar então a enfrentar esta tristeza, este luto, esta perca, algo que possa estar a acontecer atualmente. Se calhar até pode ser que estejam relutantes, se calhar alguns de vocês sabem que há uma mudança a fazer, mas há um caminho, né? Há um caminho a seguir, mas sentem-se relutantes em ter que seguir esse caminho e quanto mais tentam aguentar onde já não, pronto, onde já não serve, onde já não é para vocês, vai talvez trazer cada vez mais tristeza, mais luto e mais pensamentos negativos a pensar tudo. Como é que é o síndrome da nostalgia, né? Aquela coisa do antigamente é que era isto, antiga, é isto, e na verdade muitas vezes a gente já éramos tristes nessa altura, tristes, pronto, já tínhamos razões para estar tristes nessa altura e depois no futuro a gente pensa, não, naquela altura é que era, isso é que era bom. E afinal não, é bom como a gente o cria, como a gente o faz. Agora é por isso que temos que viver no aqui e no agora. Mas pronto, mas também aprender com essas lições do passado. Não sei se é o caso aqui nesta situação, mas tenham em atenção onde é que a vossa atenção está direcionada, se vocês estão preocupados com tudo aquilo que perderam ou se ainda têm algo, pronto, é a tal história de cultivar a gratidão. Porque isto aqui não é algo talvez habitual de se falar, tal como o amor e a gratidão e etc. E a compaixão são coisas que têm que ser cultivadas. Não são coisas que simplesmente surgem. Claro que há pessoas que naturalmente já são mais, pronto, já têm mais compaixão, ou já têm amor por tudo e por todos, ou esse tipo de coisas, né? Mas muitas vezes é uma resposta traumática ou é uma falta de entendimento de si próprios para em frente. Pronto, é um coping mechanism, é um mecanismo de defesa, por assim dizer, ou de adaptação que nós desenvolvemos para poder estar em sociedade ou na vida, etc. E então nós temos que saber identificar também estas emoções que nós temos para não nos vermos controlados por elas, mas também tem sempre algumas razões latentes por trás que possam estar em ação, né? Qual é que é a razão que leva a pessoa a estagnar na sua vida, né? Ou pronto,
pode estar se calhar perdida por uns tempos. É normal que a gente tem que se perder para poder reencontrar-se muitas vezes. É por isso que é normal que a gente às vezes temos desvios pelo caminho e parece que andamos estagnados, que nada funciona, que sentimos o mundo todo à nossa volta uma ameaça. Pronto, o caminho não está claro, nem sequer vemos o caminho muitas vezes, até que surge o caminho e depois, e quê? O que é que a gente faz, né? Porque esse caminho muitas vezes leva a ter que fazer decisões, e essas decisões podem levar a ter que perder algo. Pronto, e então não pensar no sentido do ganho ou da perca, mas sim da experiência que a pessoa tem por cultivar. E neste caso, né, aqui as 3 copas do 5, pronto, isto é o 5 copas, né, está aqui um exemplo onde esta aqui está muito triste, tem um lado tipo como se estivesse morto, pronto, tem esqueleto, a cara está dividida a meio, e pronto, tem tudo aquilo que perdeu, que está a ir por água abaixo, né? É o que também se chama o rio das lágrimas. O 5 copas normalmente está associado com o rio das lágrimas. É por isso que nós, pronto, faz parte da vida, temos que às vezes viver certas tristezas, mas não continuar a alimentar essas tristezas, a cultivar essas tristezas. Pelo contrário, é ver então aquelas coisas que ainda nos trazem alegria, que nos trazem bem-estar, e poder então cultivar com gratidão aquilo que ainda está realmente nas nossas vidas, nas nossas mãos. Porque pronto, senão muitas vezes a gente nunca estamos satisfeitos. A tal história que não importa tudo aquilo que uma pessoa tem, ela tem que encontrar propósito. Muita gente fala do rock bottom, né? o fundo do poço, ou o rock bottom é um termo em inglês, né? Que fala pronto, bater no fundo, por assim dizer, na rocha. Mas já há uns tempos tinha visto uma entrevista com o Will Smith, e foi muito engraçado porque ele teve uma visão também a mesma visão, mas ao contrário, isto é, tal como as pessoas às vezes afundam-se para dentro do poço, né, e caem em desespero, etc. O mesmo pode acontecer quando atingem hilltop, quando atingem o topo da montanha, né? É para perceberem que não importa tudo aquilo que a pessoa tem ou não tem, parte tudo muitas vezes do autocontrole e das suas próprias emoções, para poder regularizar-se a si próprio, né? Porque não importa se está no fundo do poço ou se está no topo da montanha, isso não garante que a pessoa vai ser feliz. A felicidade é algo que é cultivado a cada dia, e pronto, e talvez esteja relacionado, estou a falar disto, mas não está diretamente aqui nestas cartas isso, mas está-me a puxar para esse tipo de conversa, porque realmente muitas vezes as pessoas não tomam certas decisões na vida por medo da perca, por medo, lá está, não querem perder aquilo que já têm, porque pronto, se calhar até não estão mal, e estar a arriscar aquilo pode estar a levá-los para pior, por exemplo, né? E entre essas indecisões, essas coisas, as pessoas acabam por não seguir os seus caminhos, as suas vontades, e vivem condicionadas mais pelos seus medos do que propriamente pelas suas paixões e os seus gostos. É aí que então o luto e a tristeza muitas vezes é inevitável. Nós temos que, pronto, aprender a regularizar nós próprios essas sensações mais pesadas ou mais negativas que nós possamos estar a sentir nas nossas vidas, e com isso, pronto, não quer dizer que a gente a esconda debaixo do tapete, mas sim podemos enfrentá-las, podemos observá-las, e tal como temos coisas más pelas quais chorar, também devemos ter muitas coisas boas pelas quais estar felizes, estar contentes nas nossas vidas. E é aí que possa estar a trazer, se calhar, alguma iluminação, alguma revelação, por assim dizer, para poder ajudar a ultrapassar as dificuldades da vida. Não é só as dificuldades, mas é sobretudo as sensações ou os sentimentos que muitas vezes sentimos ao enfrentar circunstâncias que interpretamos negativas, né? Porque positivo e negativo é muito relativo, né? Na verdade as coisas são neutras, somos nós que lhe atribuímos o significado. E pronto, e o que é bom para uns é mau para outros, etc. Por isso que é tudo muito relativo e depende da experiência pessoal das pessoas. Agora, há certas coisas que são universais, por assim dizer, né? Mas é mais no sentido de então poder cultivar dentro de si
pronto, a gratidão, o amor ou simplesmente a compreensão, né? Porque às vezes nem sempre a pessoa tem apoio ou tem ajuda para poder enfrentar emoções ou situações difíceis, e então em vez de estar a martirizar-se a si própria, né? A tentar ser sua amiga, sua aliada, a falar bem consigo, pronto, parte muito da conversa que uma pessoa tem consigo própria. Mas atenção que temos aqui logo ar e água. Isto tem tendência a chocar assim um bocadinho. Ar e água, ambos têm correntes, mas falta-lhes algo entre os dois para poder regularizar. Pronto, para poder regularizar. Ainda por cima Gêmeos, que é do signo, pronto, é um signo de ar, né? Então está aqui muito pronunciada a energia mental e está um certo conflito com as emoções. Então se calhar aqui é tentar encontrar um equilíbrio entre a mente e o coração. Porque a mente talvez sinta-se estagnada, enquanto que o coração sente-se em desespero. Então isto aqui dá um cocktail de emoções difíceis de ter que enfrentar, sobretudo se estiverem por vocês próprios, a ter que enfrentar este tipo de situações ou este tipo de sensações, né? Mas é dentro desta tempestade, por assim dizer, que possa vir a aparecer alguma revelação, alguma claridade, né? É que tal como acontece na natureza, né? Geralmente depois da tempestade, as coisas, pronto, quando clarifica, pronto, as coisas à volta, a gente vê muito melhor depois da tempestade, né? E às vezes, e pronto, nós próprios internamente, quando temos que passar por certas tempestades internas, após essas tempestades vem sempre uma certa claridade, vem sempre uma paz, por assim dizer. Então adaptem à vossa circunstância atual, talvez, pronto, vejam se realmente sentem uma certa estagnação nas vossas vidas e, pronto, e certamente encontram várias razões para isso, mas há um caminho a seguir, há algo, pronto, por desenvolver ainda, mesmo que não esteja claro ainda neste momento. Pode estar a levar em direção a uma certa tristeza, a certas escolhas que vão dar a sensação de ganho ou de perca, mas é isso que pode vir a ajudar a cultivar internamente os valores, a gratidão, aquilo que têm que enfrentar, pois há emoções difíceis que estão a tentar se calhar trazer à tona alguma lição, alguma revelação que vocês precisem para a próxima etapa. A grande dificuldade ou desafio que vocês têm por enfrentar é criar algo novo, ou uma nova manifestação. Temos o As de Ouros, As de Pentáculos, ou As de Escudos aqui neste baralho. Tem a ver com tudo o que é manifesto, tudo aquilo que é o real, tudo aquilo que vemos no mundo terra. Aqui temos o enraizamento. Então lá está. Visto isto ser está na posição do desafio, acho que uma das dificuldades que possam vir a ter é sentirem-se enraizados. Tal como estava a dizer, aqui falta alguma coisa, né? Porque ar e água pronto, não funcionam, geralmente não funcionam bem em conjunto, né? Ambos têm correntes e não têm um elo de ligação em si, é entre o ar e a água. Falta-lhe fogo e terra. E sobretudo, lá está, o desafio é a terra, é aqui esta carta, porque é aquela que talvez ajude a manter a pessoa enraizada, centrada, apesar dos ventos estarem descontrolados ou as lágrimas também, não é? Por isso, uma forma de poder enfrentar situações difíceis é ter práticas de enraizamento, quer seja um simples passeio, ou ir até à natureza, ou simplesmente parar um bocadinho na natureza, ou fazer uma meditação, coisas que ajudem a pessoa a manter os pés na terra, enraizada na terra. E pronto, claro que não é fácil, uma pessoa às vezes pensa e sobrepensa as coisas, sobretudo Gêmeos, né? Tem tendência a pensar demasiado e tem uma mente muito dispersa e variada, pronto, que não é mau de nada, é muito bom também ter uma mentalidade expansiva, por assim dizer, ou consegue abranger uma data de temas e de coisas, apesar de se calhar não ser mestre em nenhuma
consegue ter uma panóplia de ideias e de conhecimentos muito extensos. O problema às vezes é pôr isso em prática e pode levar a pessoa a uma certa confusão mental e a confusão emocional, porque não tem os pés na terra, não está enraizada propriamente na terra, né? Isso acontece, pronto, a todos nós ao longo da vida, não só a gêmeos. Mas pronto, pode haver, aqui como esta leitura para gêmeos, pode haver essa tendência a viver muito na mente ou nas... Pronto, aqui num conflito interno entre a mente e o coração, e o que está a faltar aqui é um certo enraizamento, ou então simplesmente por uns tempos, se calhar, deixar essas preocupações ou essas emoções de parte para poder concentrar-se realmente no autocuidado. Pronto, é essas técnicas de enraizamento. Eu, por mim, eu aconselho a darem um passeio ou passarem algum tempo com a família, ou quando vão a dar por vocês, se calhar a mente já está a dizer, pá, devias fazer aquilo e aquilo e aquilo outro e não sei o quê, não sei o que, olha, cala-te, por agora, nem que seja por um dia, 2 ou 3, depende, às vezes é preciso mesmo fazer esse tipo de coisas, né? Em que uma pessoa está, parece que não importa o quanto se esforça nesta vida, parece que está sempre atrás, está sempre atrasada, nunca nada funciona, nunca... Pronto, pode acontecer este tipo de situações, né? E isso geralmente é porque a pessoa, pronto, pode levar a pessoa a viver deprimida ou ansiosa, e então não está a viver no aqui e no agora, está ou presa em ideais do passado ou a sonhar com ideais do futuro, né? E não retratam propriamente a realidade do aqui e do agora. Pronto, e é por isso que é preciso esse tal enraizamento para poder então a partir daí então crescer, né? É sempre preciso pôr a semente e cuidar dessa semente para ela enraizar e poder então crescer, porque senão a semente em si não se vai desenvolver, precisa de algo, né, para poder crescer. Pronto. Vamos ver a runa correspondente, ok, Yera. Então temos a runa Yera para complementar aqui o As de escudos, ou o As de pentáculos, que está aqui na posição do desafio. Tal como estava a dizer, há um desafio em tentar enraizar-se a si próprios e aos seus pensamentos, e isso já vem de trás. Isto aqui, Yera, tem a ver com a colheita. Então, isto aqui há uma relação kármica com este tal enraizamento. Talvez tenha a ver com os hábitos ou as práticas que vocês têm vindo a fazer, coisas que se calhar duram já há anos, ou maus hábitos que se calhar duram já durante anos, e então que impedem a pessoa de enraizar-se. Não sei, agora pode haver várias razões a isso, né? Para mim, uma delas, como estava a falar, que Gêmeos é de signo de ar, pode haver a tendência para uma certa dispersão, e daí então passa muito tempo talvez a pensar ou a repensar as coisas, ou a lidar com coisas associadas com o ar, tal como, pronto, como a literatura ou a tecnologia, os mídias, pronto, esse tipo de coisas, né? Também, normalmente isso também está muito associado com aquário, também é um signo de ar, mas pronto, está-me a puxar um bocadinho nesse sentido, em que a mentalidade de Gêmeos, como é assim mais expansiva, por assim dizer, em termos mentais, pode haver essa dispersão, e essa dispersão pode incluir, né, hábitos ou coisas, pronto, pode ser internet, tudo o que tem a ver mais com aspectos mentais ou tecnológicos ou de comunicação ou dos mídia, que são importantes, claro, mas talvez não haja um certo equilíbrio na vida para poder gerir isso, e então naturalmente leva a pessoa a não conseguir enraizar-se. Tem sido um desafio manter-se enraizada, porque até pode começar enraizada, mas a mente quer crescer tanto, é como ter uma planta que faz muita folhagem, né, e muitas ramas, e então cresce tanto que ela perde a força.
né? Então para isso ela precisa de ser podada. Tão simples quanto isso. Simples, porque não é simples, né? A pessoa, lá está, tem que cortar ramas. Tudo isto está a começar a... ok, então agora está-me a começar a fazer muito mais sentido, porque lá está, eu associo muito isto com a agricultura e com as plantas, eu gosto muito de plantas e jardinagem, e então, pronto, naturalmente o crescimento das pessoas e o desenvolvimento das pessoas está, para mim, está totalmente associado com a natureza, pronto, com a natureza e com as plantas, né? E aqui então já está a fazer muito mais sentido. Então o desafio tem sido o enraizar. Aquilo que está a falar da tal semente precisa desenvolver as tais raízes para poder crescer. Mas por alguma razão pronto, é algo que já é kármico, já é algo que já vem de trás. Porquê? Porque essa semente, ou essa, pronto, os gêmeos têm tendência a crescer e ao crescer vai ramificar muito e fazer muita folhagem. O que é bom, pronto, o que é bom, depende, né? Porque depois o que acontece? Expande tanto que gasta muita energia e já não consegue concentrar-se nem em crescer, nem em fazer frutos, nem em ter um equilíbrio saudável de gestão energética. E então, naturalmente, leva a uma certa estagnação. E o caminho, ou aquilo que se tem que fazer, é realmente ter que podar, mas ter que podar leva a esta tristeza. Então uma pessoa vai ter que estar a abdicar ou cortar certas partes de si própria, da sua vida, para poder fortalecer a outras, né? Epá, faz parte da coisa, uma pessoa não pode ter tudo. Temos um tempo e uma energia limitada nas nossas vidas, e então, naturalmente, vamos ter que fazer uma certa seleção, né, daquilo que fazemos do nosso dia a dia, das nossas vidas. Há coisas que servem, há coisas que não servem. Dentro das coisas que não servem, pronto, também há coisas que são necessárias, né, tal como o descanso, as certas distrações, nem que seja parar, ver um filme ou jogar um jogo, etc. Assim, agora, não fazer da sua vida isso, é como as pessoas que têm aquela rotina, trabalham muito, também descansam, mas depois não fazem mais nada a não ser ver telenovelas, ou Netflix, ou filmes, ou coisas assim, ou jogos, etc. E pronto, e naturalmente, claro que pode haver uma fase, durante uns meses a pessoa estar assim, agora quando dura se calhar anos e anos onde a pessoa está assim, é natural que, pronto, que sente-se que falta-lhe qualquer coisa. Falta-lhe qualquer coisa porque não está com os pés na terra, não está enraizada, não está a desenvolver-se de forma saudável e simplesmente está a tentar expandir, mas não tem energia para expandir porque não está a podar a si próprio, não está a cortar esses aspectos de si mesma. E isto, pronto, está-me a associar muito com aquilo que eu estava a falar de gêmeos, de conseguir expandir e estar, pronto, expandir, sim, mas no sentido de expandir de forma mental e cultural. E aqui realmente aquilo que estou a ver, pronto, que está-me a parecer, pelo menos até agora, é que vão ter que cortar com certas coisas nas vossas vidas. Por mais que a gente queira fazer tudo e mais alguma coisa, temos que ser seletivos. E dentro dessa seleção, vamos ter que fazer opções, vamos ter certas decisões, por mais que nos custem. Há coisas que a gente gosta muito, mas se calhar não nos servem ou já não nos servem. E então vamos ter que cortá-las, vamos ter que abdicar delas para poder concentrar-nos naquilo que realmente vale a pena, naquilo que realmente possa ajudar. E só assim, à medida que vamos trabalhando nisto e ter que enfrentar essa perca, esse luto interno, pronto, das coisas. E agora isto pode ser muita coisa, né? Pode ser de pessoas, pode ser de locais, pode ser de hábitos, pode ser de muita coisa. É por isso que agora adaptem à vossa vida qual é que é a coisa que vocês há anos e anos se calhar que fazem e que na verdade não vos está a beneficiar e, pronto, e tem tendência a levar-vos a estagnar, né? Ou a sentir-se estagnados. Porque aí então é onde, pronto, está aqui a solução realmente é ter que cortar, ter que podar essas ramas que estão a drenar essa energia para poder concentrar-vos nos frutos que vocês realmente querem. E é nesse sentido. Então isso pode vir a ajudar nesse tal enraizamento. Porque o enraizamento, para as raízes estarem saudáveis, né?
pronto, não é só desenvolver raízes saudáveis para poder crescer todo o resto. Agora, pronto, vão ter que ser seletivos, cortar então com certas ramas que já não são necessárias, para poder então reforçar, pronto, nem as raízes, é a vossa energia interna, o vosso potencial de manifestação. Porque uma planta, uma árvore de frutos, por exemplo, tem potencial para dar frutos. Agora, se ela não estiver bem, se não estiver saudável e se não tiver cuidada, né, dificilmente vai poder dar frutos ou dar bons frutos. Porque também pode dar frutos e não podem ser grande coisa, né? Então o que é que se há de fazer? Pronto, é preciso cuidar de si próprios. Cuidar das suas raízes, cuidar das suas ramas, poder cortar as suas ramas e apostar naquelas ramas fortes, naquelas características que realmente possam vir a desenvolver e a dar bons frutos, né? Uma pessoa, naturalmente é assim que funcionam as coisas. É por isso que naturalmente então a gente não pode estar simplesmente a querer pronto, que a árvore tão bonita, né, continua pronto, a ramificar por todo lado, porque isso aí não é bom para a planta e não é bom para os seus frutos nem para nada. É tal coisa. Pronto, é mais nesse sentido, então, que estamos aqui a ver que há uma certa dificuldade em enraizar-se, em manter-se com os pés na terra, possivelmente por coisas que já vêm já de há mais tempo. Isto aqui não é de agora, já tem vindo a acontecer já desde o passado e está agora a refletir-se no presente. E acho que já devem ter possivelmente consciência do que é. Agora, claro que uma pessoa tem mil e uma desculpas e justificações para pronto, para manter-se na sua posição atual, mas talvez saiba que emocionalmente precisa de fazer qualquer coisa. Há uma possibilidade de revelação, por assim dizer, assim que a pessoa puder cortar, pronto, com os tais aspectos que não estão a ser benéficos na sua vida. E para mim, pronto, eu acho que vejo mais isto, é isso, é o podar, podar coisas que já não nos servem nas nossas vidas, quer seja hábitos, quer seja outras situações. Não quer dizer que seja tudo negativo, é se calhar tudo uma questão mais de gestão de tempo e de energia para a pessoa poder ir adaptando, né? Agora, a verdade é que nós não somos robôs, então naturalmente a pessoa tem que estar com a sua mentalidade, com o seu mindset naquilo que está a fazer, ou pronto, na sua vida. Se a gente constantemente estamos distraídos ou estamos com a nossa mente em mil e uma coisas, né, dificilmente vamos estar enraizados, porque estamos a viver só nas ramas. E pronto, e agora calha bem, porque ainda por cima agora com a influência da lua cheia, né? Então as plantas na lua cheia, a seiva tem tendência a ir para a ponta da planta, ajuda no desenvolvimento das flores e dos frutos, enquanto que quando é a lua nova, a seiva vai concentrar-se nas raízes, e então a planta todos os meses está nesse fluxo para cima e para baixo, a direcionar a sua seiva tanto para o topo da planta, por assim dizer, e para as pontas, onde se dá as flores e os frutos, mas depois também igualmente vai fazer o mesmo ao contrário, em direção às suas raízes. E acho que é um bocado isso que está aqui a acontecer. Uma pessoa naturalmente expande e faz toda aquela folhagem e isso tudo, né? Mas depois vai ter que voltar para as suas raízes, sobretudo agora que é inverno, né? E o que é que acontece? Vai ter que limitar a sua energia, vai ter que conservar a sua energia, e o que acontece é que expandiu tanto que agora não tem forças para mais nada. E é aí que muitas vezes as plantas morrem, porque não foram cuidadas, e então quando chega ao inverno cresceram tanto e estavam tão bonitas e coisa, e agora o que aconteceu, né? O que aconteceu? É preciso chegar lá, é preciso cortar as tais ramas para poder preservar a energia, para então ela concentrar-se nas suas raízes e depois então poder continuar a desenvolver as suas ramas e as suas flores e os seus frutos. E basicamente é isso que está aqui a acontecer aqui nesta tiragem de tarot,
mas que acontece pronto, nas plantas, estou a falar em termos de biologia, né? Mas também igualmente, lá está, na nossa mentalidade, na nossa capacidade de desenvolvimento pronto, mental e de como aplicá-lo de forma prática nas nossas vidas. É aí, pronto, que claro que é complicado, complicado porque pronto, nós não somos educados para estas coisas, né? E então depois de anos e anos de certos hábitos e de certas ideias que nós queríamos para as nossas vidas, quando as coisas não funcionam, pronto, temos que nos repor em causa, por mais que nos custe, mas pronto, muitas vezes ganhamos consciência do porquê às vezes estagnamos na vida, é por termos estado a expandir tanto que vai ser preciso cortar certos aspectos, concentrar-se naquilo que vale realmente a pena e, se for preciso, pronto, recomeçar de novo através de concentrar-se nas suas raízes, porque é aquilo que vai servir de fundação para poder então voltar a erguer-se de novo. Agora, pronto, cada um joga com isto à sua maneira, nem todos estão no verão ou na primavera, muitas pessoas também estão, pronto, têm a sua própria mentalidade interna que vai mudando como as estações e não quer dizer que coincida com as estações do ano. Por isso que muita gente agora, se calhar, pode estar a sentir-se como na primavera ou no verão, enquanto que outros estão-se a sentir realmente no inverno. E estamos a chegar ao inverno e então, naturalmente, pode haver essa tendência de uma certa tristeza, uma certa sensação de ter que deixar ir, e pronto, e vai ajudar muito então a pessoa a ter práticas de autocuidado e de enraizamento para então poder decidir o que é que tem que abdicar na sua vida, ou tem que cortar ou limitar na sua vida para então poder continuar a desenvolver-se, a crescer, a seguir o seu caminho. Senão vai viver aí estagnada porque pronto, está a tentar desenvolver algo que não consegue porque não tem a energia necessária para poder aguentar com isso tudo. É natural e pronto, sei que é complicado, mas faz parte da capacidade de gestão energética que nós temos todos a desenvolver. E aqui está muito bem representado nesta leitura para Gêmeos, mas acaba por ser uma lição para toda a gente como ter que gerir as suas energias e pronto, através desta analogia das plantas, podemos ver como é que a nossa vida e a nossa mente pode desenvolver-se. Para concluirmos, então, a solução ou o conselho final é o Cavaleiro de Espadas. Então, o Cavaleiro de Espadas às vezes é um bocado impulsivo, mas é aquele que vai para a ação. É aquele que, quando decide uma coisa, vai em frente, já nasceu pronto para seguir em frente, por assim dizer. E para complementar, e novamente temos ar e água, que temos aqui Laguz. Laguz significa uma lagoa, está associado com a água e com a purificação e a renovação. Então realmente, ainda por cima estou a achar engraçado porque está aqui o cavaleiro, né, de espadas aqui com a espada erguida, então para mim está-me a fazer bastante sentido essa história do ter que podar, ter que cortar certas coisas das vossas vidas que está a drenar a energia e com isso vai ajudar a poder limpar né, e purificar a situação, as vossas vidas, aquilo que está a acontecer, porque aqui estou a ver que está, pronto, essa estagnação, né, está tudo associado. Talvez que vocês já tenham entendido aquilo que eu estou a querer, pronto, a tentar dizer, bem, já disse, mas pronto, para fazer, estou a ver visualmente um bocado na minha mente como é que a coisa está, ramifica, né? Como uma planta realmente a ramificar e pronto, está aqui cheia de folhagem e de ramas e de coisas e é preciso chegar lá e é preciso cortar isso e é isso que, naquilo que por um lado parece ser uma perca, parece ser uma tristeza, é aquilo que vai dar a força necessária para poder finalmente chegarmos ao Rei de Paus, que é o líder nato. Esta aqui é na verdade que é o fundo do baralho,
é a carta do tema geral desta leitura. E então o tema geral desta leitura parece estar a apontar no sentido de criar mais liderança nas nossas vidas, ou a capacidade do líder nas vossas vidas. Isto aqui, como é que é de explicar? Sim, como já estava explicado basicamente. Houve um grande desenvolvimento e isso levou a uma certa estagnação. A pessoa, para poder seguir em frente, tem necessidade de ter que abdicar certas coisas da sua vida, o que leva a uma certa tristeza. Mas é necessário ter que manter-se enraizados e para isso vai ser necessário podar, cortar aquilo que está a mais, por assim dizer, para poder permitir ganhar energias, renovar-se e limpar-se. E isso aí é o que vai ajudar então na capacidade da pessoa poder ser líder de si própria, ter a capacidade de gestão por si própria, de gerir a sua própria energia, mandar em si e na sua energia, né? Porque e aqui temos a EWAS, que é um novo sentido de propósito, vai trazer força. Lá está, é isso que vai trazer mais força e sentido de propósito para as vossas vidas. Aqui tem ramificado demasiado e a energia dispersou-se por 1001 coisas, 1001 temas diferentes, se calhar, tudo muito importante, claro. É a tal história, o problema é sempre esse, é que é tudo essencial, é tudo muito importante e na verdade, pronto, é quando a pessoa vai ter que pôr certas prioridades à frente, vai ver que apenas só algumas é que realmente são as mais importantes e assim que tomarem a decisão de finalmente cortarem com certas situações, é que isso vai-vos trazer realmente mais força e sentido de propósito nas vossas vidas para, pronto, e é uma lição essencial. Eu acho que isto aqui está através das cartas, mas é uma lição bastante importante que já devíamos ter sido ensinados já desde crianças, né? Que não é só mais. Essas ideologias capitalistas que minam o nosso pensamento é aquilo que leva a esses temas sobre sustentabilidade a nível mundial e, pronto, e cria outros problemas, não é só a nível da natureza, mas inclusive da natureza humana que está constantemente a querer mais. E é isso aí que nos limita, na verdade, no nosso desenvolvimento, porque nós não temos a capacidade para sustentar mais. Que é, pronto, é lógico, que nem é emocional, é mesmo lógico. Claro que as pessoas reagem mais à parte emocional, porque vêem-se frustradas com as coisas que se passam no mundo e etc. E então, pronto, naturalmente, a emoção é que acaba por ser o motor da transformação, mas na verdade, pronto, se a gente parar e pensar um bocadinho, está tudo à frente, está tudo à nossa frente. Mas pronto, já não vou entrar tanto. Este aqui, pronto, é mais uma leitura que eu queria mais pessoal, mais, pronto, claro que é coletivo, mas mais direcionado à pessoa em si e não para o coletivo e o mundo e o planeta, né? Que senão aí vou passar aqui mais meia hora ou uma hora a falar deste tipo de temas, porque realmente, pronto, está aqui exemplificado esses aspectos, como desenvolver uma capacidade mais sustentável na sua vida, como poder desenvolver-se, mas também como poder equilibrar a sua energia. E é tal e qual como as estações e as plantas ao longo de um ano, em que, pronto, desde o momento em que plantamos a semente até que colhemos os frutos, né? Essas plantas, pronto, neste sentido perennial, porque estou a guiar-me mais no sentido de uma analogia com o humano, né? Entre as plantas e os humanos. Então, pronto, estou a ter em conta já as plantas perenniais, que são aquelas que duram anos e anos, não são aquelas que só dão, dão uma produção e morrem, que para o ano que vem é preciso semear outra vez. Também tem a ver, mas pronto, é mais no sentido ver o humano com essa analogia da planta, em que sim, é semeado, é desenvolvido, é cuidado, é podado, é trabalhado, e só assim é que dá para gerir essa energia, para evitar essa tal estagnação.
E pronto, essa tristeza inevitável, que é quando a pessoa, pronto, tem que dizer adeus a uma parte de si, né? É tal coisa. Foi a primavera e o verão, houve uma grande expansão, desenvolveu muito, e depois quando vem outono e inverno, então pronto, há que fazer a conservação da energia, e então naturalmente há que cortar, há que podar certos aspectos de si próprios para poder então ganhar, reter a energia e preparar-se para a próxima etapa, onde vão vir ainda mais fortes, com ainda mais sentido de propósito, para poder trazer os seus frutos para a frente. Ok. Pronto, espero que tenham gostado desta leitura. Está bastante engraçado. Não sei se foi muito claro, porque pronto, à medida que vou lendo é que vai surgindo a mensagem, né? E aqui é que realmente consegui, pronto, interpretar mais ou menos no sentido como com a analogia das plantas, pronto, gosto muito também das plantas e da jardinagem, né? E então naturalmente é uma forma de podermos analisar como o nosso pensamento e as nossas vidas possam estar a desenvolver-se, e só assim é que, pronto, é que podemos ter vidas mais completas, mais plenas, mais saudáveis, para podermos progredir. Desejo-vos tudo o melhor. Pronto, a próxima leitura possivelmente vai ser então para 2026, então desejo-vos boas entradas, que tenham agora uma boa época natalícia e no ano novo. Até uma próxima vez então.